Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja tem a alegria de celebrar dois irmãos santos, unidos não apenas pelos laços de sangue, mas também pelos laços da fé. Tinham a mesma fé. São Cirilo e São Metódio. Metódio, ambos gregos. Metódio nasceu em 815 depois de Cristo e Cirilo nasceu 11 anos depois, em 826. Metódio 815, Cirilo 826. Metódio, o mais velho, foi governador de uma província. Eram irmãos que tiveram uma boa cultura, uma boa formação, uma família relativamente, socialmente falando, boa, classe, se nós fôssemos hoje classificar, classe média alta. Metódio então se tornou governador de uma província da Macedônia, e Cirilo, com 14 anos, foi para a corte bizantina, recebeu uma excelente formação e, jovem ainda, se tornou diplomata junto aos árabes. Então, pessoas grandes, importantes. Metódio, quando governador dessa província na Macedônia, ele teve contato com alguns eslavos que ali estavam. E é interessante como nada em nossa vida, meus santos, para aqueles que vivem debaixo da luz de Deus, na fé, nada é coincidência, nada é por acaso. Aquele primeiro contato de Metódio com os eslavos já era pensamento de Deus. Pois bem, com 38 anos, Metódio resolve deixar a carreira pública muito bem sucedida, diga-se, e resolve se tornar monge. Queria buscar a Deus, queria mergulhar mais profundamente no conhecimento e no amor a Deus. Cirilo, o mais novo, depois seguiu o seu irmão neste mesmo caminho. Pois bem, ambos monges. Depois veio alguém, um emissário da Morávia, de uma região dos povos eslavos, povos que não conheciam, na sua grandíssima maioria, não conheciam Cristo, não conheciam a verdadeira religião, não conheciam o caminho da salvação. Então veio um emissário e pediu que alguém fosse lá para os povos eslavos, para aquela região, evangelizar aqueles povos, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro e a religião verdadeira. Guardemos aqui, meus santos, essas duas expressões. Eles não conheciam o Deus verdadeiro e a religião verdadeira. Pois bem, os irmãos Cirilo e Metódio, que conheciam já um pouco da língua eslava, se predispuseram, se colocaram à disposição e foram para aquela região longínqua, de uma outra língua, outros costumes, sem nada conhecerem, mas obedecendo ao mandamento do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pois bem, meus irmãos, eles foram um trabalho árduo, muito exigente. Imagine você chegar numa região de uma língua totalmente estranha, com povos totalmente estranhos, numa religião que eles tinham e que eles seguiam, uma religião totalmente estranha, e eles ali começaram então a criar o alfabeto
com o qual eles pudessem se comunicar, porque as línguas eram variadas e não existia algo único entre eles. Ele criou então o que nós chamamos hoje de alfabeto cirílaco, ou siríaco, de São Cirilo. Pois bem, com 44 letras, só para que vocês tenham ideia, né? O nosso alfabeto, depois da última reforma ortográfica, em 2009, nós temos agora 26 letras, né? Que acrescentamos, né? Acolhemos K, W e Y. Então, o alfabeto criado por São Cirilo tinha 44 letras. E começaram então, criou o alfabeto, traduziu a Sagrada Escritura, os ritos litúrgicos, para evangelizar aqueles povos, para que eles conhecessem o Deus verdadeiro e a religião verdadeira. Mas se entregaram de tal maneira ao apostolado, à missionaridade, que se desgastaram fisicamente. Principalmente Cirilo, o mais jovem, se desgastou tanto, talvez porque tinha a saúde, a compleição física mais frágil, a saúde mais fraca, seja como for, Cirilo morreu com 42 anos, morreu jovem, morreu em Roma. E Metódio morreu com 69 anos. Metódio, aquele que era mais, o primeiro filho, né? Mas ambos se desgastaram e se acabaram para que os povos eslavos conhecessem o Deus verdadeiro e a religião verdadeira. Meus irmãos, vocês compreendem o que motivava o coração desses homens? Isto é, eles tinham fé católica, e esta é a fé católica, de que existe um Deus verdadeiro e uma religião verdadeira. Eles não acreditavam, como não acreditavam todos os missionários santos da igreja, eles não acreditavam que qualquer religião salva, que toda religião salva, que o que importa é acreditar em alguma coisa. Eles tinham fé católica, de que não há um outro nome debaixo do céu pelo qual os homens possam ser salvos. Nós somos contaminados, meus santos, desse indiferentismo religioso, relativismo religioso, em que nós não nos importamos com a religião, ou quando nos importamos dizemos, mas o que importa é crer em alguma coisa, o que importa é fazer o bem. Quando os cristãos sempre acreditaram, primeiro, que ninguém se salva a si mesmo. É claro que nós precisamos fazer o bem, porque Jesus foi quem fez bem todas as coisas. Não foi isso que nós acabamos de ouvir no final do evangelho de hoje? Que diz aqui, que muito impressionados, eles diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Então é claro que nós precisamos fazer o bem, e fazer bem o bem que queremos fazer, sem sombra de dúvidas, mas não pensemos que são as nossas obras que nos salvam, mas o nosso Salvador Jesus Cristo, e por causa dele, e fortificados, impulsionados e acompanhados pela graça dele, pelo Espírito Santo, nós podemos fazer o bem, e bem todas as coisas. Mas ter muito em mente esta realidade que se misturou em muitos católicos do mundo atual. Isto é, as pessoas, elas não estão dispostas mais a converter umas às outras. Falar de tirar alguém de uma religião e trazê-la para a religião verdadeira é quase que uma ofensa para o mundo lá fora, e infelizmente às vezes até para muitos dentro da igreja. Você não precisa converter ninguém.
Eu preciso apenas tornar aquela pessoa socialmente boa, socialmente honesta, socialmente agradável, uma pessoa justa, honesta, correta, caridosa, né? Usando o termo caridoso de uma maneira bem ampla. Ora, meus irmãos, se essa fosse a mentalidade de São Cirilo e São Metódio, eles não precisariam ir para aqueles povos pagãos, porque eles tinham religião, eles tinham a cultura deles, eles tinham os seus valores. Nessa lógica, eles não precisavam se converter. Mas, meus irmãos, se nós olharmos aqui, nós poderíamos aqui pegar os mártires de Cunhaú e Uruaçu, aqui no nosso Brasil, que preferiram derramar o próprio sangue, mas não deixar a religião católica. Nós poderíamos pegar, como nós ouvimos agora por esses dias, no dia 6 deste mês, São Paulo Mick e seus companheiros, que foram lá evangelizar o Japão. Ora, o Japão tinha religião muito mais antiga ainda do que o cristianismo. O Japão tem as suas culturas, mas todo missionário, ou melhor, todo católico, se for católico, crê que não há debaixo do céu nenhum nome pelo qual nós possamos ser salvos. Então essa missionaridade, esse desejo de ganhar almas para Deus. Meus irmãos, se toda religião salva e o que importa é fazer o bem, São Paulo não tinha por que morrer, São Pedro não tinha por que morrer para ganhar o maior número de judeus para Cristo, para que eles se convertessem e conhecessem Jesus Cristo e entrassem, participassem da única e verdadeira religião de Deus aqui na terra. Única e verdadeira religião de Deus aqui na terra, e isso é óbvio, não graças a nós, não porque sejamos santos, não porque sejamos bonzinhos, mas porque Deus, mas por graça de Deus, que deixou uma igreja aqui neste mundo, e que já que a ela pertencemos, precisamos, impulsionados pela graça de Deus, nos esforçar para que nos tornemos bons e nos tornemos santos. Mas isso é graça de Deus. Nós às vezes temos receio de isso dizer, porque não queremos ofender as sensibilidades. Imagine se eu disser para um espírita que ele deve se converter à Igreja Católica, ao catolicismo, ele vai se sentir ofendido achando que eu quero ser melhor do que ele. Mas a Igreja Católica é de Cristo, não graças a mim, mas graças a Jesus Cristo, que disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos arder novamente em zelo, nós precisamos novamente ser missionários no nosso trabalho. Não caiamos naquela história de religião, time, futebol e política, ninguém discute, cada um tem o seu. Não, se os cristãos isso pensassem, eles não seriam missionários. Com toda a caridade, com todo o respeito, com toda a sabedoria e com muita oração, nós discutimos sim religião. Nós queremos sim convencer e converter as pessoas. Nós queremos sim mudar a cabeça das pessoas. É claro, nós queremos que elas creiam em Jesus, porque nós sabemos que é o melhor. Nós queremos que elas deixem, sim, as religiões não cristãs. Nós queremos, sim, que elas deixem as outras confissões religiosas, Batista, Assembleia de Deus, Universal, e se tornem católicas. É claro que nós queremos, se nós cremos que Jesus fundou
deixou aqui na terra uma igreja, uma única igreja, é claro que nós queremos sim. É claro que nós queremos converter os muçulmanos, os judeus, os budistas para Cristo, porque nós queremos ser obedientes à palavra de nosso Senhor e de por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, quando eu digo isso, eu não estou esperando que você vá para a Mongólia, ou que você vá para regiões eslavas, hoje ainda tomadas pelo paganismo, a Croácia, a Bulgária, a Tchecoslováquia, tantas regiões tomadas. Não, eu espero que você, tocado por esse evangelho, que você procure evangelizar lá no seu trabalho, falar de Cristo, falar da Santa Missa, falar da confissão, necessidade de conversão, renúncia do pecado, com toda a caridade, com toda a paciência, com toda a sabedoria e com muita oração, porque não são as suas palavras que vão converter as pessoas, mas o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo se servirá das suas palavras. Mas se você é um cristão medroso, covarde ou cheio de respeito humano, que no fundo é vaidade, né? Você ama é a sua imagem. Você não quer sair feio na fotografia. Você não quer ser chamado de carola ou de fundamentalista, de radical, de fechado, bitolado, quadrado, antiquado, tradicionalista, católico radical. Então, como você ama mais a sua imagem do que a nosso Senhor, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, você acaba ficando omisso no seu trabalho, na escola, entre os seus amigos, no seu condomínio, no seu prédio, com a sua vizinhança. Mas padre, eles vão zombar de mim, padre, eles vão rir da minha cara. Meus santos, muito mais e coisas piores sofreram outros missionários, derramaram o próprio sangue por causa de Cristo. A nós nos é pedido muito menos, mas que exige de um pouco desta boa vontade, para que nós nos coloquemos a serviço de nosso Senhor e nos tornemos missionários onde quer que nós estejamos. Que o exemplo, meus santos, de São Cirilo e São Metódio, que morreram de cansaço, morreram porque se gastaram e desgastaram para ser obedientes à palavra de nosso Senhor, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que o exemplo e a intercessão desses santos nos fortifique também a nós, para que nós, na nossa vida e onde quer que estejamos, sejamos também católicos e assim sendo, missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.